E a gente começa a edição de hoje com mais um caso daqueles terríveis que acontecem na região. Dessa vez foi em Araçatuba durante a madrugada. 2 pessoas acabaram morrendo. Segundo o que foi apurado até agora, um policial civil, ele matou a esposa e em seguida tirou a própria vida. Deixa eu conversar aqui ao vivo com o Lucas Piccolo, que acompanhou esse caso e tem todos os detalhes para a gente. Ô Lucas, o que a polícia já sabe até agora dessa situação aí que aconteceu em Araçatuba durante a madrugada, hein? Boa tarde. Oi, Rodolfo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de casa. Esse caso que aconteceu na madrugada, por volta das 2 horas da manhã desta quarta-feira, em um condomínio considerado de alto padrão na cidade de Araçatuba, fica em uma rodovia que dá acesso, inclusive, ao aeroporto Dário Guarita, um condomínio conhecido na cidade, né, na casa onde esses dois moravam, né, o policial civil, que tinha cerca de 60 anos, e também a vítima, né, a Tamires, que tinha 38 anos. Segundo o que foi informado pela polícia, os dois estariam sozinhos nesse horário por volta das 2 horas da manhã, quando os policiais foram acionados, receberam uma notificação de vizinhos desse casal, dizendo que teriam ouvido barulhos de tiro vindos de dentro desse imóvel. Quando os policiais chegaram no local, os dois, a Tamires e também esse policial civil, eles já estavam mortos, já estavam sem vida, e aí, claro, a perícia foi acionada, o trabalho começou e foi finalizado, inclusive, né, os corpos retirados e encaminhados para o IML por volta das 8 horas da manhã, 7h30 da manhã desta quarta-feira. Ainda segundo a polícia, nós conversamos inclusive com o delegado, né, responsável por essa ocorrência. Ele nos disse que o filho da Tamires, né, um homem de 22 anos, ele inclusive morava nessa casa, ele é filho da Tamires e ele é enteado do policial civil, ele é filho de outro casamento que essa vítima teve. Ele teria saído, segundo o delegado, né, teria saído de casa por volta da meia-noite, e aí por volta das 2 horas da manhã, quando os dois estariam, segundo o delegado, sozinhos na casa, aí os policiais foram acionados, esse enteado, né, do policial civil, filho, foi também comunicado, claro, e inclusive, segundo familiares, ele foi o primeiro a ir até o local e identificar realmente toda aquela cena. Ainda segundo a polícia, esse policial civil, ele trabalha em São Paulo, mas ele estava afastado por determinação médica e o caso segue sendo investigado. A polícia, claro, agora vai fazer o trabalho de investigação, o caso foi encaminhado para a corregedoria da Polícia Civil, agora materiais, né, objetos devem ser aí apreendidos, né, fiscalizados, celulares também, outros tipos de investigação para a polícia tentar aí chegar em um veredito realmente que teria motivado esse acidente, esse crime, na verdade, né, que o homem, segundo a polícia, teria matado a própria companheira e depois se matado. Um caso muito triste realmente aqui na cidade de Araçatuba, que segue sendo investigado. Enfim, eu peço até desculpa pela emoção, eu conheço o filho da Tamires, inclusive, um amigo de infância, faz cerca de 1 ano que eu não converso com ele, mas estudei com ele na época de escola, a gente se afastou um pouco depois que a gente se formou. Enfim, um caso muito triste realmente. Fica aqui também meus sentimentos para toda a família e também para o enteado, para o filho da Tamires, que teria visto depois por volta das 2 horas da manhã, quando os policiais foram acionados, teria visto aquela cena também. É uma cena muito lastimável, né, Lucas? Chegar em casa assim, presenciar uma situação como a que o seu colega que você relatou acabou, infelizmente, tendo que ver. Agora, o que cabe à polícia, o que cabe às investigações, não tem o que voltar mais atrás, mas o que cabe, assim, é saber, de repente, se ela sofria algum tipo de abuso, já vivia alguma certa violência, ou foi uma coisa pontual que acabou gerando uma discussão entre o casal, para que isso sirva também de alerta para você, mulher, para você que, de repente, sofre um relacionamento abusivo, né? Não só o físico, mas tem também o relacionamento abusivo que é psicológico, que é o financeiro. A gente sempre fala aqui sobre violência contra a mulher. É claro que nesse caso especificamente, né, provavelmente não há testemunhas ali, mas a polícia vai investigar justamente para saber as motivações, as causas que aconteceram, e a gente lamenta profundamente isso que aconteceu essa madrugada em Araçatuba. E também, desde já, Lucas, né, a gente lamenta também aí pelo seu amigo que infelizmente está passando por um momento tão delicado quanto esse. Lucas, obrigado por enquanto pelas suas informações. Já já você volta com mais notícias aqui no nosso TH Mais Notícias. É lastimável, né? Toda aquela situação envolvendo a violência, a morte, seguido ali do próprio suicídio. É difícil a gente até falar sobre suicídio, né? Mas
foi o que aconteceu. É importante que se relate também, porque a gente precisa alertar as pessoas, né? Muitas estão aí com problemas, de repente, mentais, ansiedade, e aí para acontecer alguma barbaridade não custa muito. E a gente, claro, lamenta profundamente isso.